Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Veja o documento SCP-093-T1 para a constituição de um teste. SCP-093 deve permanecer na superfície de um espelho monitorado por câmeras. Acesso ao SCP-093 só é permitido caso as câmeras estejam funcionando corretamente e o procedimento de resgate estiver preparado. O uso de SCP-093 enquanto não estiver sendo realizado um experimento deve ser punido severamente. Descrição: SCP-093 é um disco vermelho com detalhes esculpidos feito de um material semelhante ao cinábrio. Esses detalhes têm uma profundidade de 0,5 cm. SCP-093 tem um diâmetro de 7,6 cm. Quando segurado por um indivíduo vivo, SCP-093 muda de cor. Se teoriza que isso ocorre por conforme o remorso do portador. Se SCP-093 for retirado de um espelho e ninguém estiver o portando, ele buscará a superfície espelhada mais próxima. É observado que a SCP-093 consegue alcançar velocidades extraordinárias de uma forma desconhecida. SCP-093 apenas cessa sua movimentação quando ele entra em contato com uma superfície espelhada. Mesmo com o impulso de uma tamanha força, não há dano algum na superfície espelhada. Notas adicionais: não há registro algum da origem de SCP-093, e por causa disso foi realizado experimentos para entender do porquê SCP-093 deve ser contido em um espelho. O experimento foi denominado SCP-093-T1. Os resultados mostraram que pessoas portadoras de SCP-093 podem atravessar espelhos. A sequência de testes SCP-093-T2 foi realizado para determinar o destino da travessia. SCP-093-T1. Os experimentos a seguir foram realizados para testar se as condições do espelho alteram a contenção. Espelho com moldura de bronze. SCP-093 fica em repouso na superfície espelhada. Mesa comum. O objeto fica na posição vertical e começa a rolar em direção à superfície espelhada mais próxima. 2 espelhos frente a frente. SCP-093 vai em direção do espelho mais próximo, independente do tamanho dos espelhos. Espelho portado por uma pessoa em deslocamento. SCP-093 vai em direção ao espelho, aumentando sua velocidade até encostar na superfície espelhada e entrar em repouso. Nenhum dano ao espelho ou ao portador. Uma pessoa portando SCP-093. A pessoa é capaz de entrar no espelho junto ao SCP-093. Esse experimento foi completamente acidental, já que o funcionário acabou tropeçando e esbarrando no espelho enquanto carregava SCP-093. Adendo: os experimentos foram interrompidos quando foi estabelecido que a SCP-093 apenas necessita de um espelho qualquer para a contenção. Experimentos de interação entre humanos e espelhos foram permitidos a partir de agora. SCP-093-T2 Teste do espelho. Protocolo: indivíduos selecionando SCP-093 devem utilizar um cinto com uma corda de tensão com uma extensão de 300 metros. Caso necessário, é possível adicionar cordas adicionais. Essas cordas devem ter resistência para suportar forças aplicadas de até 200 kg. Indivíduos testando SCP-093 devem ter o seguinte kit de sobrevivência: uma lanterna que pode durar até 3 horas junto a baterias adicionais, 4 garrafas d'água de 500 ml cada, 4 refeições prontas, uma pistola 9 mm com 24 balas. Ao dar a arma deve haver supervisão armada, o mesmo quando a arma for recolhida, uma faca de combate no qual não deve ser informado ao indivíduo sobre sua existência, uma câmera deve ser instalada na cabeça ou ombros do indivíduo. Câmeras sem fio apenas devem ser utilizadas apenas em cores de SCP-093 já conhecidas. No começo do teste, a cor do SCP-093 deve ser registrada junto ao motivo da prisão do indivíduo, pois se pensa que a cor de SCP-093 se altera conforme o grau de culpa do indivíduo. Teste de espelho 1. Cor azul. O indivíduo é um classe D de 34 anos que foi condenado por homicídio e tentou se suicidar uma vez. O indivíduo cooperou com o teste. SCP-093 demonstrou a cor azul ao ter contato com o indivíduo. A descrição a seguir mostra o que ocorreu na gravação.
A câmera é ativada e demonstra que dentro do espelho há uma paisagem de planícies baixas. Tudo tem uma coloração azulada. Dentro do lugar há apenas grama e arbustos. Uma leve brisa movimenta as plantas. Não há árvores ou qualquer outro sinal de vida no local. O indivíduo segue em frente dando cerca de 500 passos. Esse novo local tem a mesma paisagem, mas a grama morta. Cerca de 300 passos adiante, há um buraco que foi cavado com ferramentas primitivas. O indivíduo é instruído para entrar no buraco. Foi necessário 100 metros de corda para chegar ao fundo, e o indivíduo teve que usar apenas as próprias mãos para chegar até lá. No fundo não há nada além de terra. O indivíduo segue em frente por uns cerca de 50 metros e quando vê uma luz adiante, é possível ver o ruído da arma sendo carregada. O indivíduo é questionado sobre suas ações e justifica dizendo que é por precaução. O indivíduo chega a uma sala de concreto com 3 portas em cada lateral e uma 7ª porta no final da sala bloqueada por entulho metálico. Das lâmpadas da sala, cerca de um quarto ainda funciona. O indivíduo tenta abrir as portas da direita, mas todas elas ou estão trancadas ou estão bloqueadas internamente. A 3ª porta à esquerda abre completamente e está bem iluminada, mas completamente vazia. A 2ª porta à esquerda não se move e não há maçaneta. A 1ª porta à esquerda está trancada, mas a chave está da porta com a parte de trás quebrada. O indivíduo destranca a porta e dentro da sala o piso e as paredes são limpos, mas o teto tem uma camada de um material marrom desconhecido e há uma barraca improvisada e algumas caixas. Em uma das caixas há caixas de cereais, em outra há garrafas de água vazias. Há um livro fechado e sem título no lado da barraca. Na parede há artigos de jornais recortados e é instruído para o indivíduo coletar. Dentre diversos recortes, apenas um não se faz ao toque por causa da idade do papel. Dito para o indivíduo investigar o livro, mas quando ele se aproxima, a gravação estava por cerca de 3,5 segundos. O indivíduo recolhe o livro e sai da sala. Percebe que a 7ª porta que estava fechada se abre, mas se fecha lentamente. Pesquisa do vídeo mostrando que era possível observar um rosto na frente da porta. O indivíduo observa a 2ª porta à esquerda e ela está aberta. O indivíduo entra nela. Dentro dela há uma caixa de cereais no chão e uma mão decepada com a palma para cima. Não tendo mais o que explorar, é pedido para o indivíduo retornar à superfície e sem objeções ele sai da sala. O indivíduo sobe pela corda normalmente, mas em certo momento a corda começa a ser puxada sozinha, o indivíduo entra em pânico e prepara sua arma. No topo não há nada e o indivíduo começa a voltar em direção ao espelho. Na câmera é possível observar 37 figuras paradas no horizonte. O indivíduo é questionado se vê algo de anormal e relata que não. Após um período de tempo, o indivíduo começa a atirar em algo que a câmera não consegue observar, e ele corre em direção ao espelho. Quando o indivíduo atravessa o espelho, ele está com manchas azuis no corpo. Quando foi questionado sobre o que ele estava tirando, o indivíduo relatou que era uma criatura humanoide facilmente 50 vezes maior que um ser humano comum, sem rosto e com braços pequenos demais para o seu tamanho. O kit foi recuperado. Teste do espelho 2. Cor verde. O indivíduo é uma mulher de 23 anos de idade. Tem histórico de furto de carro e homicídio culposo de 2 crianças. O indivíduo entra em um espelho portando SP093, que tem uma coloração verde. A descrição a seguir mostra o que ocorreu na gravação. O local é semelhante a uma fazenda. Há espantalhos espedaçados no chão e não há sinais de plantas na terra arada. Há uma casa de 2 andares perto do campo com uma passagem para um abrigo subterrâneo em uma das laterais e tudo tem uma coloração enverdeada. O indivíduo prepara sua arma, mas é pedido para ela se acalmar. Sua expressão pesada abafa o áudio captado. O indivíduo anuncia que está bem e roda o perímetro. Perto da entrada do abrigo há 2 bicicletas infantis. Uma das portas do abrigo estava arrancada e dá para ver que na escada tinha peças de roupas infantis rasgadas. O indivíduo pergunta se aquilo é algum tipo de brincadeira e o controle responde que não. Não se sabe se a SP093 criou um vínculo entre o passado do indivíduo e o ambiente. O indivíduo continua. O contato é cortado e os pesquisadores discutem sobre a atitude nervosa do indivíduo.
contato é restaurado e o indivíduo chegou ao porão. É um lugar comum com prateleiras com latas contendo substâncias desconhecidas. Luminárias quebradas balançam no teto, o lugar está completamente abandonado. Há uma escotilha de alça giratória em um dos cantos do porão. O indivíduo se aproxima da escotilha e abre. O indivíduo tosse por causa do ar estagnado. Dentro da escotilha há um túnel de concreto semelhante ao dos perímetros azul, porém está mais conservado. É pedido ao indivíduo descer a escada e fechar a escotilha ao entrar. O indivíduo desce, mas discorda em fechar a escotilha. O indivíduo chega ao fundo e já gastou 53 metros de corda. No fundo do túnel, há uma sala com metade do tamanho do porão, com 3 camas, 2 individuais e uma de casal. Há diversas embalagens vazias jogadas em uma lata de lixo no canto da sala. 2 esqueletos se encontram deitados a camas, e mais um no chão próximo a um revólver sem balas. Há 3 capas de balas no chão. Há um caderno do outro lado do esqueleto que é coletado pelo indivíduo. O revólver é deixado por ordem do controle. O indivíduo se aproxima de uma mesa com recorte de jornais e os coleta. Em um dos cantos, há sacos de lixo contendo brinquedos e roupas. É pedido para o indivíduo sair do abrigo. Quando o indivíduo mira a câmera para a saída, é possível observar um vulto pela câmera. O controle pede confirmação da presença e o indivíduo nega ver algo. Quando o indivíduo sobe o primeiro degrau, o vulto desaparece. Quando o indivíduo chega ao topo, não há nada. O indivíduo fecha a escotilha e vomita por causa do fedor. O indivíduo pega uma garrafa d'água e a usa para gargarejar e pergunta se o controle ouviu algo. O controle nega e o indivíduo vai em direção à saída. Mas quando chega à entrada e abre, ela e o controle observam humanoides colossais a uma distância de aproximadamente 600 metros dali. As entidades não têm rosto e têm braços pequenos demais para seu tamanho. As entidades não reparam na presença do indivíduo. O indivíduo permanece imóvel até que as entidades desaparecem, o que leva um período de 10 minutos. O indivíduo pede para sair dali, mas o controle nega o pedido e pede para ela entrar na casa pelo porão. Quando o indivíduo entra na casa, ela encontra uma cozinha. Há uma camada de poeira em todos os objetos da cozinha e a geladeira está lotada de produtos estragados. Na sala, todos os móveis têm o estilo dos anos 50. Em cima de uma poltrona há um laptop sem bateria. É pedido para o indivíduo coletá-lo, mas o laptop está colado na poltrona. A porta da frente está barrada por tábuas. O indivíduo sobe escadas e quando chega ao segundo andar, há um corredor com uma porta em cada lado. O indivíduo abre a porta da esquerda e entra em um quarto de casal com roupas para todos os lados. Há algumas joias em uma mesa. O indivíduo comenta que elas fedem e as deixa. O indivíduo abre a segunda porta. Dentro há um quarto infantil com roupas e brinquedos no chão. O indivíduo vai até a janela e a limpa, mostrando que a uma distância de cerca de 40 km tem uma cidade. Também é possível observar cerca de 300 vultos olhando para cima, semelhante ao teste azul. O controle pede a confirmação dos vultos, mas o indivíduo que não há nada lá. É pedido para o indivíduo retornar ao espelho. O caminho de volta é normal e não há diferença alguma, com exceção de um momento que um ruído muito alto fez a câmera travar, mas o indivíduo disse que não ouviu. O indivíduo atravessa o espelho e o kit é recolhido. Bom, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha o vídeo e falou!